Pão com alegria, pão com alegria. Ihu! Eu amo o pão com alegria. Nós estamos precisando voltar a semana toda, né? Então, eu já preparei a agenda ali, eu já vou escrever tudo que eu vou falar, né, durante 5 dias. E eu ainda tô aguardando o vídeo de vocês, tá? Tem muita gente aí me devendo um vídeo, né, contando a sua trajetória até onde você está hoje. Eu aguardo vocês. Hoje nós vamos, ó, meu pãozinho, eu vou comer agora mesmo. Hoje nós vamos na história da Ivonete. A Ivonete, ela é minha cunhada, tá, gente? Então, eu conheço ela aí desde a época dos nossos 20 anos, né? A gente vem com muita amizade, companheirismo, carinho, né? Ela é irmã do meu ex-marido, né? Então a gente tem muita... Tanto ela quanto as minhas outras cunhadas. Então eu amo a família, né? Eles também me amam, graças a Deus. E hoje ela vai contar a história dela de superação. Ela trabalha bastante, né? Porém, dentro da casinha dela, ela tem uma mercearia, né? Um bar dentro de casa. Ela mexe com a Mary Kay também, que são produtos maravilhosos. Ela entende tudo, gente. Ela dá uma aula para nós, né? Ela vende roupas também, lindas, maravilhosas. E assim, tudo que vai na mão dela, ela multiplica, ela prospera. Esse é o dom que toda mulher precisa ter, tá? Então toda mulher, todo ser feminino precisa prosperar, tá? A terra, ela é considerada feminina. Por quê? O homem, ele joga uma semente na terra e nasce uma árvore, dessa árvore nasce frutos. A mulher é a mesma coisa, tá? Então nós mulheres precisamos prosperar. Nós mulheres precisamos fazer algo que cresça a sua família, que cresça a sua casa. Então, senta no sofá que vamos ouvir a história de superação da Ivonete. Ela vai contar tudo direitinho. Olá, meu nome é Ivonete. Eu sou cunhada da Marta e a pedido dela que eu tô fazendo esse vídeo aqui para contar um pouquinho para vocês, né, sobre a minha trajetória como empreendedora. Eu, por questões de saúde, né, não consegui ficar trabalhando fora. Tinha muita hemorragia, então era bem complicado ter que ficar dando atestado, né, as dores eram muito fortes. Então eu decidi, assim, claro, com a graça de Deus, montar na minha varanda um pequeno comércio, onde de princípio eu peguei emprestado com meu pai, né, prateleira, freezer, balcão, que ele já tinha, porque ele mexia com topa-tudo, esses negócios, então ele tinha essas coisas para vender, geladeira, e eu peguei emprestado mesmo. E assim foi o princípio, né, de tudo. Aí, com o passar do tempo, acabou que eu comecei a vender roupas também, né? Como a famosa sacoleira que a gente fala, né? Não tinha loja física, então eu atendia aqui na minha casa mesmo, né? Eram as roupas em malas, sabe? Chegava os clientes e para poder ver, né? Porque eu ia postando, né? Mandando para as pessoas para os meus contatos, a própria família, né? E só que aí chegou um momento que veio a Mary Kay. Surgiu a oportunidade de eu me tornar consultora independente Mary Kay e assim acabou se tornando a minha principal fonte de renda. Veio a coincidir também, né, que na verdade eu não acredito muito em coincidências. Eu sempre digo que são cristocidências, né? É o Senhor que prepara tudo, porque Ele que sabe da nossa vida, Ele conhece o que a gente vai passar no futuro, então Ele já vai preparando a gente, né? Quando a gente faz as coisas colocando Ele em primeiro lugar, claro. E aconteceu que dentro desse período, no início, meu esposo não queria, né? Ele tinha trabalho dele e tudo, ele não queria que eu usasse a nossa varanda, que era recém-feita, né? De telhado colonial, tudo bonitinho.
Na época era só nós dois e ele não queria que eu usasse para montar nenhum negócio. Só que, né, eu pedi orientação de Deus e ele firmou esse propósito no meu coração e assim eu segui. Aí, quando eu já tava, né, assim, uma clientela firme e tudo, acontece que ele veio a descobrir que estava com um problema renal, né, só 18% dos rins funcionando, e com isso ele teve que sair do trabalho que ele estava, né, a nossa renda despencou. Nesse período a gente já estava, né, com 2 filhos, a gente demorou muito para poder ter filho, eu, né, com todos os problemas que eu tinha, então, estéril, não conseguia ter filho, e Deus nos abençoou com um filho do coração, e quase 3 anos depois desse filho do coração veio o milagre biológico, né? Hoje nós temos um filho de 8 anos e o milagre de 5, vai fazer 5 agora nesse mês. E então, assim, na situação que ele se encontrava, né, ele passou a ficar no comércio, né, um barzinho, um bar e mercearia, e eu fiquei por conta da Mary Kay e as roupas, né, mas as roupas eram secundárias, o principal mesmo era o Mary Kay. E me vi, assim, como principal responsável da renda da nossa família. Eu sabia que o que entrasse por parte dele, claro, seria bem-vindo, mas eu tinha que assumir essa responsabilidade naquele momento, né? Onde ele estava debilitado, né? Só fazendo exames e tudo. Então, com 18% dos rins só funcionando, ele também já tinha outros problemas de saúde, né? Que, enfim, depois uma luxação no quadril, que veio a ter um encurtamento da perna. Então, foi só luta. E o poder trabalhar em casa, poder fazer o meu horário de trabalho, facilitou muito, sabe? Com a graça de Deus, hoje eu continuo atendendo as minhas clientes em casa, né? Já participei de eventos em empresas e tudo, através da Mary Kay, né? Mas me possibilita ter uma flexibilidade de horário de trabalho, né? Então, onde eu tô ali, pelo WhatsApp mesmo, eu já sei, né, o que cada cliente ali, o que é o perfil de cada cliente, peço indicação também de novos clientes, para aquelas que já são clientes minhas, né? Às vezes elas próprias já me indicam, entendeu? Vocês desculpem o barulho porque eu tô aqui no 2º andar, mas lá embaixo tá aberto, né, o comércio, meu esposo está atendendo lá. Então é assim que funciona, né? A Mary Kay, ela dá essa facilidade pra gente, né? A gente tem flexibilidade de horário, você trabalha no horário que você consegue, né? Pra gente que é mãe, que tem, né, os nossos compromissos já em casa, né? Outras questões, né, assim, que às vezes impossibilita da gente ter um horário pré-determinado ali, cumprir uma escala de horário. Então, para mim, facilitou muito nessa questão. Então, hoje, a minha principal fonte de renda é a Mary Kay. A gente recebe treinamento por conta da própria empresa. Então, assim, vai do esforço pessoal também, para quem quer crescer, tem possibilidade de crescimento dentro da empresa. Eu tô com 2 anos, né, de consultora, como consultora, e para mim é muito bom, assim, sabe? Eu preciso, inclusive, né, investir mais nessa questão dos eventos, tá agendando em salões, escolas. É bem amplo, né, o campo de trabalho dentro dessa área. Então, esse foi um pequeno resumo para vocês, né, para mostrar que a gente pode sim, a gente consegue sim ser dono do nosso próprio negócio, a gente consegue sim suprir as necessidades da nossa família, financeiramente falando, sem ser escrava, né, de um patrão, sem, às vezes, a nossa situação de vida não nos permite trabalhar, né, no CLT, assim, então é possível, é possível. É isso. Grande beijo. E eu ouvindo ela, eu acompanhei, né? Eu lembro quando ela chorava,
ela pedia a Deus, né, filhos, e ela não podia ter, né? Depois o esposo dela ficou enfermo, ele ainda está em tratamento, a gente está ajudando. Preocupei muito com o esposo dela, né? É um rapaz jovem, mas que precisa, né, muito de cuidado médico. Graças a Deus ele está estável agora, mas ainda assim ele precisa. Então não é fácil, imagine, né? Você com o esposo dessa maneira, né? Tem vontade de ter filho também, a idade, né, gente, vai passando. E graças a Deus hoje ela tem uma menininha maravilhosa do ventre dela mesmo, né? E tem o nosso menininho, amor da nossa vida, né? Que ele é o filhinho mais velho que ela adotou com o maior carinho, né? É a mãezinha do coração. E olha pra vocês verem, gente, tudo foi se encaminhando, como eu disse. Todos nós temos uma história para contar. Então conte a sua história. Ajude outras pessoas, sim. Não é vergonha, não é tristeza você, né, colocar um celular aqui e contar. Não. Grave, tem muita gente que está precisando te ouvir, tá? Se essa pessoa não te ouvir agora, ela vai te ouvir lá na frente. Tá bom? Gente, ó, bora voltar ao nosso Pão com Alegria. Um grande abraço, Netinha. A gente chama de Netinha. Vou deixar aqui o Instagram dela para vocês conhecerem ela. E quem mora aqui na região, chame ela lá, que ela tem muita coisa legal para mostrar para vocês, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus e tchau!